Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Sexta-feira, 8 de outubro. Pedro diz a Gina que vai ver o seu filho no sábado ao meio-dia. Horácio tenta fazer um acordo com Andréia para eles se divorciarem logo e leva os papéis para ela ver. Andréia fica arrasada, pois tinha como certo que Horácio iria voltar para ela. Pedro liga para Helena e a agradece por ter conseguido fazer com que Ernesto lhe permitisse ver Nico. Pedro pergunta se Helena vai acompanhar Nico. Helena responde que não, porque terá que ir para Cuernavaca a trabalho, mas diz que Ernesto vai levá-lo. Andréia diz a Horácio que não vai aceitar nenhum acordo, rasga os papéis e diz que não vai lhe dar o divórcio. Nico avisa a mãe que está saindo para encontrar Pedro. Nico pergunta quando a mãe volta para casa. Helena responde que estará de volta à tarde. Pedro se despede da mãe e feliz sai ao encontro do filho. Ernesto diz a Pedro que Nico está entusiasmado para conhecer onde ele trabalha e pergunta se ele pode levá-lo para a oficina. Ernesto diz a Pedro que deixará Nico com ele e em 2 horas vai buscá-lo. Pedro agradece a Ernesto pela confiança. Nico fica muito feliz ao ver Pedro e eles partem em direção à oficina de Nelson. Como Andréia não quis aceitar o acordo que Horácio propôs a ela e não quer lhe dar o divórcio, o advogado diz a ele que vai demorar 1 ou 2 anos para ele conseguir se divorciar dela. Nico fica encantado ao conhecer a oficina onde Pedro trabalha. Ernesto encontra 2 policiais na rua e diz a eles que roubaram seu filho. Ernesto finge estar muito nervoso e diz que Pedro levou seu filho para a oficina onde trabalha. Os policiais dizem a Ernesto que vai acompanhá-lo até a oficina. Sozinho em seu carro, Ernesto sorri triunfante por seu plano ter dado certo. Nico se diverte com tudo que Pedro lhe ensina sobre o seu trabalho. Os dois passam belos momentos juntos. Nelson liga para Samuel e diz que está interessado em contratar a empresa onde ele trabalha para organizar o banquete do casamento de Gina e Pedro. Horácio encontra Mônica no parque. Horácio diz que é muito difícil viver sem ela e que não pode entender que eles fiquem longe um do outro se podem estar juntos. Horácio diz a Mônica que o seu advogado já deu entrada no pedido de divórcio e diz que sente muita falta dela. Mônica começa a ceder diante a insistência de Horácio. Pili vê Horácio e Mônica no parque e avisa Andréia. Pedro e Nico tiram fotos. Pedro envia uma foto para Helena. Helena o agradece e diz que Nico parece estar feliz. Gina Lambisgoia fica furiosa quando o pai lhe diz que contratou a empresa de Helena para organizar o banquete do casamento dela. Ernesto e a polícia chegam na oficina de Nelson. Ernesto diz aos policiais que seu filho tem leucemia, diz que ele pode ficar impressionado ao vê-los e isso vai lhe fazer mal. Ernesto convence os policiais a deixá-lo entrar sozinho. Ernesto, agindo naturalmente, entra e diz a Nico que está na hora de ir embora. Pedro se despede de Nico e mais uma vez agradece a Ernesto. Ernesto sai com Nico no colo e, sem que ele perceba, dá sinal para os policiais entrarem na oficina. Os policiais entram e dizem a Pedro que ele está preso. O policial diz a Pedro que ele está sendo acusado de ter roubado uma criança. Surpreso, Pedro diz que deve estar havendo um engano. Pedro se desespera quando o policial o algema. Enquanto isso, Nico, feliz, conta para o pai tudo o que fez com Pedro. Ernesto, traste nojento, não gosta nada de ver o entusiasmo com que Nico fala de Pedro, mas tenta disfarçar sua raiva na frente do menino. Horácio tenta convencer Mônica a voltar para a empresa. Mônica promete que vai pensar. Andréia chega no parque e arma outro escândalo ao ver Horácio e Mônica juntos. Pedro é colocado em uma cela. Pedro diz ao policial que não roubou Nico, que tinha permissão do pai dele. Pedro diz ao policial que Ernesto armou uma armadilha para ele. Ernesto recebe a ligação do seu advogado informando que Pedro já está preso. Ernesto diz ao advogado que quer Pedro na prisão e por muito tempo. E eu, em tão poucos capítulos, já odeio fortemente esse traste purgante do Ernesto.
Pedro consegue avisar Samuel que está preso, sendo acusado de ter roubado Nico. Samuel avisa Gabriela e diz que vai ver o irmão. Gabriela diz que vai com ele. Irritado, Samuel diz que aquilo é coisa da irmã dela e do seu cunhado, e que ela não tem nada o que fazer lá. Gabriela diz que Helena jamais faria algo assim. Samuel não acredita em Gabriela e vai sozinho para a delegação. Horácio tenta chegar a um acordo com Andréia. Andréia não aceita, diz que não vai permitir que ele seja feliz às custas da infelicidade dela. Andréia diz a Horácio que se ele quer briga, briga é o que ele vai ter e que vai deixá-lo na rua, para que ele e Mônica não tenham onde cair mortos. Gabriela avisa Helena que Ernesto acusou Pedro de ter roubado Nicolas. Helena fica surpresa. Samuel diz a Pedro que o caso dele não tem direito à fiança e diz que tem certeza que Helena ajudou Ernesto. Pedro fica irritado com Samuel e diz que Helena jamais faria algo assim com ele. Furiosa, Helena liga para Ernesto e pergunta o que ele fez a Pedro. Cínico, Ernesto inventa uma história para Helena e diz que Pedro quis roubar Nicolas. Helena diz que Pedro seria incapaz, que não conheceu pessoa mais responsável e disposta que ele, e desliga o telefone na cara de Ernesto. Gabriela chega na delegação. Samuel, tonto, a trata mal e volta a culpar Helena e Ernesto pelo que está acontecendo com Pedro. Gabriela diz que Helena não teve nada a ver com aquilo e que está tão surpresa quanto eles. Gabriela diz que Helena está indo para lá. Ernesto diz a Nico que precisa sair e o deixa sozinho em casa. Horácio vai procurar Mônica e fica sabendo que ela saiu de casa com uma mala. Helena chega aflita na delegação e pergunta ao advogado de Pedro o que precisa fazer para tirá-lo de lá. Como prova, Helena mostra ao advogado a foto que Pedro lhe enviou quando estava com Nico na oficina e diz que inclusive o agradeceu por Nico estar feliz. Depois Helena vai ver Pedro. Helena diz a Pedro que ele não sabe como lhe dói vê-lo assim. Helena diz que Pedro não merece aquilo. Pedro pede para Helena lhe dizer que não teve nada a ver com aquilo. Helena diz que jamais faria algo para prejudicá-lo. Helena chora e diz que vai depor a favor dele para que ele saia logo da cadeia. Pedro enxuga as lágrimas da amada. Ernesto chega na delegação e Helena exige que ele retire a queixa contra Pedro. Ernesto diz que não vai retirar nada. Helena discute seriamente com Ernesto. Exaltada, Helena pergunta como ele pôde denunciar Pedro e diz que ele armou uma armadilha para ele. Ernesto faz sinal para Helena falar baixo e a leva para fora para conversarem.